Sermão, segundo Crônicas, capítulo 29, versículos 25 ao 28. Sermão em segundo Crônicas, capítulo 29, versículos 25 ao 28. E ele pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com saltérios e com harpas, de acordo com o mandamento de Davi e de Gade, o vidente, e de Natã, o profeta, porque assim foi o mandamento do Senhor pelos seus profetas. E os levitas puseram-se em pé com instrumentos de Davi, e os sacerdotes com trombetas. E Ezequias ordenou que se oferecesse a oferta queimada sobre o altar. E quando começou a oferta queimada, começou também o cântico do Senhor com trombetas e com instrumentos ordenados por Davi, rei de Israel. E toda a congregação adorou, e os cantores cantavam, e as trombetas soavam. E tudo isso continuou até que a oferta queimada foi terminada. Amém. Irmãos, quando nós estamos em tempos de deserção ou abandono geral das verdades divinas, da pura religião a qual o Senhor instituiu em sua palavra, não existe nada mais necessário do que uma genuína reforma. Entretanto, há muitas concepções ou falsas visões do que é uma genuína reforma. Uma genuína reforma, ela não é o levantamento de uma nova igreja, de uma nova forma de culto, de novas doutrinas. Uma verdadeira reforma é um regresso ou um retorno para o que o Senhor prescreveu em sua santa palavra. Quando a religião decai ou começa a definhar, é muito certo que aqueles que são amantes das novidades, que são filhos espirituais dos atenienses, irão sempre criar ideias inéditas, ideias novas, sobre o pretexto de reerguer a religião. Eles irão dizer: veja o declínio, vejam o esfriamento que ocorre porque nos apegamos de modo rígido e rigoroso aos mandamentos das Escrituras. Eles dirão que é necessário que criemos novos métodos para que nos comuniquemos com a contemporânea sociedade corrupta, ou que devemos adaptar a adoração ao temperamento ou humor dos homens. Deve haver uma adoração para o humor ou temperamento dos brasileiros. Deve haver uma adoração para o temperamento ou para o humor dos norte-americanos. Isso é uma falsa reforma. E essas pessoas, elas são nada mais, nada menos do que descendentes espirituais dos samaritanos. A obra da reforma, a qual essas pessoas defendem e têm batalhado, que é baseada não em um regresso ou um retorno ao que o Senhor falou em sua palavra, mas em uma adaptação ao meio que eles vivem, é a obra de samaritanos. A essência dos samaritanos consiste em mesclar a lei de Deus com os seus próprios costumes. No livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 33, é dito: eles temiam ao Senhor e serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde haviam sido levados cativos. Eles não são castos espiritualmente para se apegar somente ao Senhor e às suas verdades. Eles irão adaptar, eles irão mesclar,
Eles amam a mistura, embora o Senhor a odeie. Só que existem outros que a reforma, a qual eles defendem, não passa de um restabelecimento daquilo que é incompatível com a natureza da igreja, principalmente a igreja no Novo Testamento. Essas pessoas são devotadas a formas externas. Eles amam a pompa, o esplendor, a arte, toda a religião de papistas, anglicanos, dos ortodoxos gregos não passa de um espetáculo ou de um teatro. A reforma ou a forma da religião que é defendida por muitos evangélicos não passa de um esplendor meretrício. Os seus cultos são mais cheios de glória cerimonial, de glória judaica, do que aquela espiritualidade e simplicidade que foi ordenada pelos santos apóstolos de Cristo. De quem tais homens são descendentes? Dos judaizantes. Agora, se por um lado temos os samaritanos, do outro temos os judaizantes, qual é a regra pelo qual a verdadeira reforma deve ser medida e levantada? É a Sagrada Escritura, não as invenções e o orgulho dos homens, por mais que essas invenções ou criações deem aparentemente resultados transitórios, por mais que eles atraiam, por mais que eles cresçam, ou por mais que pareçam que eles mudam a sociedade, não devemos almejar uma reforma que é aquela descrita pelo profeta Oséias, que é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Oséias 6,4, ou seja, uma reforma que é vazia, que é curta, que é sem constância e facilmente abalada. Uma reforma que é levantada pelas emoções ou que é baseada naquilo que apetece ou agrada os sentidos. A genuína reforma da religião deve ser aquela que é fixa, inabalável, firme e piedosa. E só haverá uma reforma em tal nível somente se estivermos fundamentados na Santa Escritura. Não há segurança alguma de estabilidade, não há segurança alguma de firmeza, se não estamos fundamentados nas ordenanças do que o Senhor prescreveu em sua palavra. E nós temos aqui, irmãos, diante de nós, no capítulo 29 de 2 Crônicas, um exemplo notável de uma reforma bíblica e piedosa que foi promovida pelo bom e piedoso Ezequias. Ezequias era filho de um rei ímpio, cujo nome era Acais. O pai de Ezequias, como vemos no capítulo anterior, ele corrompeu o culto a Deus. Ele abandonou a lei de Deus. E justamente no capítulo anterior, no versículo 2, nós vemos que ele seguiu o modelo de Israel, isto é, da tribo do norte. Ele certamente fez imagem de Deus, ele certamente colocou outros sacerdotes, ele fechou o templo, ele passou, no lugar de obedecer ao que Deus prescreveu em sua palavra, colocar as suas próprias invenções. Mas o seu filho foi levantado por Deus para empreender, para guiar uma reforma bíblica e piedosa. Ezequias, cujo nome significa Deus é forte, ou Deus fortalece, foi justamente fortalecido e levantado por Deus para uma obra reformadora. Só que, antes de mais nada, nós temos que direcionar a nossa atenção brevemente para entendermos um pouco mais sobre a natureza dos livros de 1º e 2º Crônicas.
Porque muitas vezes pensamos que esses livros de natureza histórica não passam de narrativas sobre fatos que aconteceram. Mas eles possuem um propósito especial, a qual Deus colocou em sua palavra. Ambos os livros, 1º e 2º Crônicas, tratam da história dos reis de Judá. Só que, diferentemente, eles foram escritos após o exílio babilônico. Isto é, o povo foi levado ao exílio por 70 anos e após esse exílio, alguém escreveu 2 livros que tratam sobre a história dos reis de Judá. E quem escreveu esse livro? Foi o escriba piedoso Esdras. E é muito claro que Esdras escreveu esse livro, tanto porque o final desse livro ele é exatamente igual ao começo do livro de Esdras. As genealogias que são apresentadas em Crônicas são semelhantes às genealogias de Esdras. Esse livro é escrito após o exílio, e após o exílio nós temos justamente, guiando a igreja, o eminente escriba Esdras. Então, o primeiro livro de Crônicas, ele possui uma descrição detalhada, e veremos porque isso é importante posteriormente, das genealogias dos hebreus, iniciando com Adão. Por que o escriba está preocupado com isso? É justamente para mostrar a linhagem davídica. Ele está preocupado em citar as genealogias para mostrar quem é a linhagem real, de onde deveria vir o Messias. E posteriormente ele nos dará uma narrativa completa do reinado de Davi. No segundo livro, que é o livro ao qual nós temos o nosso texto, nós temos a história dos sucessores de Davi. Dos sucessores de Davi até a ordem de Ciro, que tirou os judeus do exílio babilônico. Então, uma vez que entendemos o assunto, qual é o objetivo desse livro? Qual é o objetivo desses livros ao contar a história de reis? Ora, é claramente fornecer um modelo de fidelidade à lei através da história dos governantes para o povo de Deus e os governantes agora após o exílio. Esdras, irmãos, está extremamente preocupado que Zorobabel, que Josué, o sumo sacerdote da época, e que o povo tivesse um modelo pelo qual eles pudessem restaurar a religião. O povo, quando volta após o exílio babilônico, eles estão em uma obra de restauração da igreja. Eles estavam por muito tempo suspensos do culto público. Eles não tinham, como diz o Salmo 77, profetas, não havia visão, não podiam cantar ao Senhor, não poderiam oferecer mais sacrifícios. Então Esdras, levantado por Deus, escreve 1º e 2º Crônicas, que trata exatamente de um modelo de fidelidade à lei, através da história, para que os governantes, após o exílio, que estavam engajados na obra de restaurar a igreja, e a massa do povo pudesse se guiar. Isso é muito evidente, porque nos livros de 1º e 2º Crônicas, Esdras explica ou revela novos detalhes que não foram ditos anteriormente em 1º e 2º Samuel, em 1º e 2º Reis. Porque Esdras está preocupado em citar ou explicar esses detalhes? É para mostrar qual é a direção que a igreja deve seguir. Ele está preocupado em mostrar, veja, isso foi pecado, isso foi reto aos olhos do Senhor, esse caminho deve ser seguido, este deve ser rejeitado. Ele quer mostrar a direção ou o caminho pelo qual o povo deve seguir e o caminho ao qual o povo deve evitar, para que eles continuem obedientes ao Senhor.
É por isso, irmãos, que os gregos chamavam os livros de 1º e 2º Crônicas de parilopemena. Parilopemena, que significa o quê? Coisas omitidas. Por que coisas omitidas? Porque eram as coisas que não estavam em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, que agora Esdras revela para ensinar e direcionar o povo na obra da restauração da religião. Isto é, uma obra reformadora. E não se deve passar, irmãos, de modo despercebido, que esses dois livros, 1º Crônicas e 2º Crônicas, são os últimos livros do Antigo Testamento, segundo a ordem usada pelos judeus. O próprio Cristo confirma isso ao citar o martírio de Zacarias como o último do Antigo Testamento, que esse martírio se encontra justamente em 2º Crônicas. E por que os judeus colocam esses livros no final? Para fazer uma ligação com Gênesis. Porque vejam, Gênesis começa com a criação. Gênesis começa com Adão. E como começa o livro de 1º Crônicas? Qual é o primeiro versículo? Adão, Sete e Enos. Ele também começa com o início da história da humanidade. Como termina o livro de Gênesis? É uma promessa através de José que o povo iria retornar à terra a qual o Senhor os prometera. E como termina o livro de 2º Crônicas? É uma promessa ou cumprimento que o povo iria retornar para a terra a qual o Senhor prometera. Há claramente uma ligação proposital de Esdras com Gênesis. Isso deveria levar aos judeus ler novamente a sua história, para que eles pudessem ver como se afastaram de forma gradativa do Senhor. Como eles, desde Adão, desde Sete, desde Enos, passando por Davi, até os reis mais recentes de Judá, abandonaram o Senhor. E então, buscarem a libertação e a salvação nele. Talvez pensemos, então, e a ordem dos cristãos, que coloca Malaquias ou o profeta Malaquias como o último livro? Ora, o profeta Malaquias, ele termina o cânon do Antigo Testamento, a ordem do cânon do Antigo Testamento, usada por nós cristãos, com a esperança da vinda do Messias, o sol da justiça, como vemos em Malaquias, capítulo 4, versículos 3 e 5. Essas duas ordens, irmãos, não falam de coisas distintas. Ambas nos colocam na seguinte perspectiva: há necessidade de salvação. Há necessidade de libertação. Libertação esta que deve acontecer, como vemos em Malaquias capítulo 4, versículo 3, pelo sol da justiça. Libertação essa, como vemos em 2º Crônicas, através da promessa de Deus, que deve nos conduzir ao Messias, que é o verdadeiro libertador do povo, e que nos fará e nos guiará novamente para aquela terra a qual o Senhor preparou para nós. Não a Canaã terrena, mas a Canaã, na linguagem da igreja, a Canaã celestial. Só que Esdras está preocupado em 2º Crônicas, principalmente em mostrar uma verdade desprezada, uma verdade que tem sido abandonada em nossos tempos. Esdras está preocupado em mostrar que existe uma relação da prosperidade do povo e do estabelecimento da adoração correta. É dito e repetido várias vezes, irmãos, em 2º Crônicas, que a causa da ruína do povo era ter abandonado o Senhor. E o que significa abandonar o Senhor? É abandonar a sua lei, é abandonar o culto
ordenado por Deus. Vamos ver rapidamente 2 exemplos disso. Segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 10. Vejam o que Abias fala. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e não o abandonamos. E os sacerdotes, os quais ministram ao Senhor, são os filhos de Arão. E os levitas servem nas suas ocupações. Ele está acusando Israel de ter abandonado ao Senhor. E como eles abandonaram o Senhor? Versículo 9, nós temos a resposta. Eles corromperam o governo da igreja, expulsaram os sacerdotes, eles corromperam o culto a Deus. Vamos ver outro exemplo. Segundo Crônicas 21:10, diz assim. Segundo Crônicas 21:10, assim os edomitas se revoltaram por estar sob a mão de Judá a este dia. Ao mesmo tempo, também Libna se revoltou por estar sob a sua mão, porque ele havia abandonado o Senhor, Deus dos seus pais. Povos começaram a se revoltar contra Judá. Por qual razão? Porque Judá abandonou o Deus dos seus pais. Mas como esse abandono é definido? Basta lermos, irmãos, o versículo 6. Vamos ler. E ele andou nos caminhos dos reis de Israel, como fez Acabe, porque teve a filha de Acabe por esposa, e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O abandono a Deus é definido em termos sempre de abandonar os seus mandamentos, e mais especificamente em abandonar o culto ordenado. O abandono do culto a qual Deus prescreveu sempre traz o juízo divino, que tira a proteção de Deus da terra e que também traz os seus juízos. A terra fica infrutífera. Os povos ou os vizinhos ao redor começam a guerrear. Não pensemos, irmãos, que uma nação ela pode se desviar da religião pura, sem que o Senhor também os abandone. Deus diz, segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 2, mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Deus não tem nenhuma obrigação com aqueles que o abandonam. Todas as nações que abandonam o culto instituído por Deus, que abandonam a sua lei, que abandonam os seus mandamentos, que abandonam o evangelho do seu Filho, serão por ele abandonadas, jogadas no inferno, como disse o salmista no Salmo 9. A principal causa, irmãos, a qual Esdras vai mostrar em todo o livro de 2 Crônicas, principalmente, onde temos reis maus, homens malignos, a principal causa do sofrimento de um povo é eles terem agido de modo pecaminoso contra Deus. É terem deixado de lado a sua vontade e corrompido o seu culto. Por quê? A verdadeira prosperidade de um país não consiste, irmãos, em suas colheitas fartas. Não consiste em ter uma agropecuária grande, ou ter um exército, cavalos, tanques de guerras preparados. A prosperidade de uma nação é a pureza da religião, é a manutenção do culto a qual Deus prescreveu. Então, o que podemos dizer do Brasil, a qual tem abandonado o Senhor, a qual tem vilipendiado e tem deturpado a sua adoração? Ó Brasil, os nossos celeiros ficarão vazios, as nossas safras irão definhar e o povo terá que ser humilhado até que reconheça o Senhor Jesus Cristo e se submeta à sua palavra. Repito, irmãos, a ênfase do escriba piedoso Esdras é mostrar que há uma relação entre a prosperidade de um povo e o estabelecimento da adoração correta.
Então toda a ênfase que veremos aqui em 2 Crônicas, na monarquia davídica, na monarquia ou nos sucessores de Davi, no trono de Judá, não é um interesse naqueles homens por si mesmos, mas é um interesse neles, na medida que eles estabelecem o culto verdadeiro em Judá, na medida que eles obedecem o Senhor para promover a verdadeira adoração a Deus. Aqui, de exemplo, vamos pegar 4 reis. Asa. Asa é elogiado por ter feito aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Por qual razão? 2 Crônicas, capítulo 14, versículos 2 e 3. E Asa fez aquilo que era reto e bom aos olhos do Senhor seu Deus. Por qual razão? Versículo 3. Porque ele removeu os altares dos deuses estranhos e os lugares altos, e demoliu as imagens, e cortou os bosques. A razão pelo qual, irmãos, Asa é elogiado é porque ele destruiu a falsa adoração e porque ele buscou estabelecer o culto a qual Deus ordenou. Agora vamos pegar o exemplo de Josafá, capítulo 17, versículo 3. E o Senhor estava com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de seu pai Davi e não buscou os Balaíns. Versículo 6. E seu coração estava exaltado nos caminhos do Senhor. Ainda mais ele removeu os lugares altos e os bosques de Judá. Porque Josafá é elogiado? Porque não buscou os ídolos. Porque removeu o falso culto. Repito, irmãos, todos os elogios que aparecem em 2 Crônicas aos reis da monarquia davídica são condicionados a isso, a extirparem a religião falsa e estabelecerem o verdadeiro culto a Deus. Mas quando o Senhor os repreende, qual é a razão? Quando o Senhor diz que eles fizeram mal, por qual razão? É porque eles seguiram a idolatria, porque eles deturparam o culto a Deus e não fizeram conforme o Senhor prescreveu. Vamos pegar, por exemplo, o caso do pai de Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 2. Veja, por que Ezequias não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor? Versículo 2. Porque andou nos caminhos dos reis de Israel e fez também imagens derretidas para os Balaíns. Ou seja, ele corrompeu o culto a Deus. Manassés, que foi o pior dos reis de Judá. Por quê? Porque ele estabeleceu a idolatria e corrompeu fortemente a adoração a Deus. Isso, irmãos, é muito importante para que olhemos com atenção para a reforma a qual Ezequias irá empreender. Porque todo o seu reinado é descrito em termos de um empenho e de um trabalho pela reforma da religião em Judá. E ele mostra esse empenho e esse trabalho porque ele inicia o seu reinado mostrando que o seu principal interesse não era os assuntos civis, mas restaurar a religião e o culto correto a Deus que fora terrivelmente sepultado por seu pai Acais. No versículo 3 do nosso capítulo 29, diz que no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas do templo e reparou. E essa é uma ordem, irmãos, de interesses, uma ordem de prioridade que é característica daqueles que verdadeiramente buscam a glória de Deus na terra. Eles colocam os deveres da religião, eles colocam as obras de piedade, o estabelecimento da adoração ordenada como coisas mais preocupantes, como coisas mais importantes do que as coisas terrenas, do que os assuntos civis, do que as preocupações mundanas. Nós vemos a decepção, nós vemos a ruína.
aqueles que realmente têm uma visão da providência, eles entendem que a raiz do problema está no abandono a Deus e ao culto por ele ordenado. Enquanto os homens tentam curar somente cessando os sintomas, sem ir na raiz da doença, não adiantará de nada. Nenhum dos nossos esforços que almejam ou buscam tentar sarar a nossa ferida, usando, como diz o profeta Ezequiel, argila, ou usando areia, não adiantará. Nós temos que ir na raiz, e a raiz da ruína do povo, ou de qualquer nação, é o abandono do Senhor, conforme revelado na Sagrada Escritura. Essa é a queda e a ruína das nações. Só que Ezequias não está preocupado com isso. Não está preocupado se irá desagradar a parte do povo idólatra. Não está preocupado se os seus caminhos ou se a obra que ele está em prestes a empreender irá ser uma reprovação pelo caminho seguido por seu pai. Porque muitos poderiam dizer: Ezequias, você está seguindo o caminho contrário de seu pai. Está removendo os balaíns, está abrindo de novo o templo, está reparando a casa do Senhor. Ezequias não se importa com isso. Ezequias não se importa se grande parte do povo irá ficar desgostoso com ele. Não é de valor algum. Quando falamos da obra da reforma, da obra do levantamento, da glória de Deus, a honra de Deus, principalmente através de suas santas ordenanças e do culto prescrito por ele, é mais valiosa e deve ser mais importante do que quaisquer pessoas, do que quaisquer assuntos. Porque o que está em questão é a glória do eterno Deus. Só que quando nós mostramos uma desordem nas prioridades, iremos sempre procurar estabelecer a nós mesmos. E depois iremos dar algum esforço ou algum trabalho em prol da religião. Ezequias não. Ezequias, na obra da reforma ou da restauração do culto a Deus, ele começa com a religião. Porque, repito, a religião é a prosperidade de uma nação. E o abandono dela é a queda e a ruína de um povo. Só que observemos aqui também, irmãos, que Ezequias, ele não era um mero indivíduo privado. Ele não era um mero cidadão comum de Israel. Ele era o rei de Judá. Ele não está agindo apenas como um homem para promover a reforma do templo, mas ele está agindo como um rei que usa toda a sua influência, que usa todo o seu poder para o estabelecimento da adoração verdadeira. Ele está usando a posição e a capacidade a qual Deus o concedeu para a glorificação do nome do Senhor. E aqui nós devemos pontuar duas coisas. A primeira delas é papel de todos aqueles que estão em posição de poder ou de governo, sejam que o Senhor doutor de autoridade em suas casas, na igreja e principalmente no âmbito civil, auxiliar a reforma na igreja. Todos os governantes, principalmente aqueles que são os magistrados civis, devem reconhecer o governo moral de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo, a necessidade de obedecer à sua lei. Então eles devem promover a obra da reforma. Eles devem usar o seu poder e a sua autoridade para encorajar e defender o verdadeiro culto a Deus. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo nos ordena a orar para o quê? Para que os governantes trabalhem para termos uma vida em toda a piedade e honestidade,
Veja que Paulo coloca a piedade, que significa a religião, o culto a Deus, as ordenanças em primeiro lugar. E depois a honestidade, que diz respeito aos deveres civis. O principal fim para o qual Deus institui governantes é promover a sua glória. E a sua glória é promovida através da religião. Todos os governantes, não importam em quais posição estejam, devem reconhecer o governo moral de Deus e se empenharem na obra da reforma. A nossa segunda observação, irmãos, é que não somente os governantes, mas cada pessoa deve usar toda a sua capacidade e toda a sua posição para promover a reforma da religião. Ela deve usar qualquer autoridade ou qualquer influência a qual o Senhor a deu para levar outros à reforma. Então, os pais, principalmente os homens, são chamados a reformar as suas casas. São chamados a ensinar suas esposas e seus filhos a verdade. O próprio Ezequias diz, mas agora no livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 19, o pai fará conhecida à criança a tua verdade. Não somente os homens que gozam de grande poder, mas todos, em qualquer posição, devem usar aquilo que Deus lhe concedeu para promoverem a obra da reforma. Todos, e até mesmo aqueles que não estão em posição de autoridade ou de superioridade, devem promover a obra da reforma. De qual maneira? Por meio de uma separação de tudo aquilo a qual Deus não ordenou. Devem se separar de todo o culto falso a Deus. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Como nós promovemos a obra da reforma em nossos dias? Nos separando daqueles que são culpados de perverter o culto a Deus. A separação de tais homens ou de tais igrejas infiéis é um testemunho aberto que não teremos comunhão com aqueles que são culpados de perverter o culto. Não iremos atender suas ministrações, não iremos ouvir os seus sermões, não iremos prestar apoio algum àqueles que são culpados de perverter, de deturpar e de arruinar a religião. Não podemos. Devemos usar a nossa posição, seja ela de superioridade, inferioridade, qualquer que seja, para dizer: há uma deserção dos caminhos de Deus e, portanto, não irei me juntar com aqueles que são culpados de prevaricarem contra a lei, de sepultarem o culto verdadeiro. Não somente Ezequias, não somente os ministros, não somente os pastores, não somente os governantes, mas desde a criança até a donzela, até a esposa, a mãe, a mulher, o homem, qualquer um, deve se empenhar na obra da reforma, mesmo que seja por uma simples separação, que testemunha que não iremos fortalecer aqueles que abandonam o Senhor. Se eles abandonam o Senhor, que abandonemos eles, irmãos. Porque o Senhor disse: mas se vós me abandonar, eu irei abandonar a vocês. E, portanto, abandonemos todos aqueles que primeiramente abandonaram ao Senhor. Isso é o que devemos ter aqui em mente. Então é nesse contexto que o bom Ezequias, em seu trabalho piedoso, ele restaura o culto ordenado. Vemos aqui no versículo 21 de 2 Crônicas que ele oferece um sacrifício, isso deve ser bem observado, em favor do reino e do santuário e de Judá. Por quê? Porque um oferecimento de sacrifícios pela oferta de pecados para 3 grandes grupos. Observem: o reino, o santuário e Judá. O que Ezequias aqui, através dos sacerdotes, ordenou foi sacrifícios para expiar
os pecados de quem? Da corte real, da casa de Ezequias, daqueles que viviam no palácio. Depois um sacrifício também para expiar a poluição do templo, para que Deus perdoasse a idolatria, a deserção também dos sacerdotes que compactuaram com a abominação de Acais. E por último, por todo o povo, porque todo o povo se envolveu anteriormente na deserção dos caminhos de Deus. Observem, irmãos, que uma reforma, e que a reforma empreendida por Ezequias, ela se inicia com o reconhecimento dos pecados por todas as partes da sociedade. Os mais altos, a corte, os magistrados, os governantes, até os mais baixos, o povo, devem confessar que pecaram contra Deus e devem corrigir os seus caminhos. Porque Ezequias faz uma oferta de sacrifícios pelo povo, pelo templo, pela corte, porque ele quer que todos reconheçam que pecaram contra o Senhor. Não há e não haverá reforma alguma se não houver arrependimento dos pecados, se não houver correção, se não houver um derramado coração pedindo ao Senhor perdão pelos nossos cursos corruptos. Mas além disso, houve também uma restauração do culto a Deus, a qual conseguimos ver mais especificamente a partir do versículo 25, aonde Ezequias ele restaura a música instrumental do templo. Música essa que acompanhava a realização dos sacrifícios. E qual era a ordem? A ordem era, primeiramente, que os animais a serem sacrificados fossem preparados para o sacrifício. Então, os levitas, a eles foi confiada o quê? A execução da música instrumental durante o ato dos sacrifícios. Agora, observem, irmãos, e vamos olhar atentamente para a preocupação de Esdras, quando descreve isso. Esdras dá aqui a clara atenção que Ezequias estava extremamente atencioso ou cuidadoso que a reforma do templo ou da adoração a Deus estivesse de acordo com a própria ordenação divina. Ezequias era cuidadoso para não inserir nada na adoração que carecia da ordem de Deus. Ezequias não queria nem acrescentar, nem diminuir coisa alguma do culto a Deus. E por que Ezequias? Por que Esdras? Porque os piedosos em uma reforma estão tão preocupados em fazer exatamente como Deus lhe prescreveu. Porque Deus, na revelação de si mesmo no Sinai, diz que Ele é um Deus ciumento. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Mas ciumento em relação ao quê? Êxodo capítulo 20, versículo 5, em relação ao seu próprio culto. Deus, irmãos, possui tanto cuidado com a sua adoração, tanto cuidado com as suas instituições, que Ele chama a si mesmo de ciumento. Quando os homens tentam corromper, quando os homens tentam perverter, quando os homens tentam acrescentar coisas à sua adoração. Deus possui grande ira e furor quando os homens pervertem ou corrompem o seu culto. Deus odeia. Deus odeia aqueles que corrompem a sua adoração. Aqueles que, irmãos, violam o princípio regulador do culto, odeiam a Deus. Deus diz que Ele irá visitar a iniquidade dos pais nos filhos daqueles que aborrecem os meus mandamentos. Que mandamento? Principalmente o do culto a Deus. Aqueles que odeiam a Deus ferem e violam o princípio regulador do culto e, portanto, Deus também os odeia. Deus é um Deus ciumento em relação ao seu culto. Deus possui ódio
sobre os homens que se atrevem a contaminar o culto dele com suas invenções carnais. Ora, e se Deus é assim, ciumento ou zeloso, então não podemos oferecer nada que não seja como ele mesmo designou em sua palavra. É por isso, irmãos, que o cronista Esdras diz claramente que Ezequias estabeleceu a música instrumental não conforme a sua própria vontade. Não foi porque o povo achava melhor usar instrumentos, ou por qualquer argumento que ele achava mais lindo, mais belo. Mas veja, porque o próprio Deus ordenou isso através de Davi e dos seus profetas. Isso é ainda mais claro no original, porque poderíamos traduzir assim, que ele colocou os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, de acordo com o mandamento de Davi e de Gade, o vidente do rei, e de Natã, o profeta, devido ao mandamento da mão do Senhor pela mão dos seus profetas. Há no original aqui a palavra mão, em hebraico, iad. O que a palavra mão aqui quer dizer? Que o Senhor, ou que ele colocou os instrumentos musicais pelo mandamento da mão do Senhor, pela mão dos seus profetas. Isso implica, irmãos, a ideia de autoridade, de poder. Ou seja, Ezequias estabeleceu os levitas com instrumentos musicais no momento que os sacrifícios eram realizados com base no quê? No mandamento, na autoridade, no poder que vem da mão do próprio Deus, a qual ele revelou por meio dos seus santos instrumentos, que eram os profetas, Davi, Gade e Natã. Esses homens não introduziram a música instrumental aos levitas, não introduziram instrumentos no culto com base em suas próprias vontades arbitrárias. Ezequias não colocou isso porque achou melhor ou mais bonito, mas porque o Senhor Deus entregou, porque o Senhor Deus ordenou. Nem Davi, nem Gade, nem Natã, nem Ezequias, nem homem algum tem liberdade para colocar qualquer coisa no culto a Deus que não fora ou que Deus não previamente ordenou. Veja, é claro que Esdras quer dizer, ele colocou tais coisas conforme Deus tinha dito. Agora, observemos, a que grupo pertencia o uso dos instrumentos musicais? É dito, eram os levitas. Não a multidão do povo, mas alguns homens selecionados. E ele pôs os levitas, versículo 25, na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas. Não era a multidão do povo que poderia usar os instrumentos musicais, mas os levitas, homens selecionados da tribo de Levi, a qual Deus incumbiu esse serviço. E onde os levitas foram colocados para usar. Vejam, nós temos a ordem, foi Deus. As pessoas, os levitas, mas aonde eles devem usar? E ele pôs na casa do Senhor, Bait, que significa casa ou templo de Jeová. Então, o uso dos levitas, dos instrumentos musicais, eram no templo. Agora, observem como esses instrumentos são chamados. Instrumentos de Davi, no versículo 26. Por quê? Esdras diz que são os instrumentos de Davi, porque foi o rei que fez esses instrumentos. Porque foi ele que entregou aos levitas para louvarem o Senhor, como vemos lá no final da sua vida, em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 3 e 5. Esses instrumentos também são chamados, aqui no próprio livro de 2 Crônicas, de instrumentos de música do Senhor. Vamos ler a primeira frase de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 6. Diz assim, primeiro a 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 6. E os sacerdotes serviam nos seus ofícios,
E os levitas também com os instrumentos de música do Senhor. Por que é colocado do Senhor, de Jeová? Porque Deus foi o autor. Porque Deus foi quem instituiu eles para o seu culto. Irmãos, o nome do Senhor, anexo a alguma instituição ou algo, nunca é usado nas frases das Escrituras para algo de invenção humana, mas somente para aquelas coisas a qual o próprio Deus instituiu. Veja, ceia do Senhor. Quem inventou? Foram os homens, os apóstolos? Não, foi o próprio Cristo que entregou. Dia do Senhor. Foi a igreja que criou? Não, foi o próprio Cristo que mostrou isso. Então, do Senhor nunca é anexo a algo na Escritura que não é da própria autorização e da garantia de Deus. Se os instrumentos não tivessem o selo da autoridade de Deus, então eles seriam abomináveis. Os instrumentos são de Davi não porque ele inseriu pela sua própria vontade, mas porque ele os fez sob o comando, sob a ordem, sob o mandamento de quem? De Jeová, Deus, o nosso Senhor. Além disso, nós vemos aqui no versículo 26 que os sacerdotes estavam com trombetas. Essas trombetas são aquelas que foram ordenadas por Deus através de Moisés. Eram trombetas que vemos lá em Números capítulo 10, capítulo 10, versículos 8 e 10, que serviam para acompanhar ou anunciar os sacrifícios. Então, observem aqui, o rei Ezequias é tão cuidadoso para que todas as coisas sejam feitas conforme Deus prescreveu em sua lei. O cronista, ele também está extremamente preocupado em dizer assim para o povo após o exílio babilônico: veja um exemplo do bom e piedoso Ezequias. Nada fez quando restaurou o culto, quando empreendeu a reforma da religião ou do templo, além daquilo a qual o Senhor prescreveu. Agora, aonde estava o uso? Ou quando se iniciava o início da música instrumental? Ora, é muito claro pelo nosso texto que o início da música instrumental ocorreu de modo coordenado com o início dos sacrifícios. Ou seja, no momento que os sacrifícios começaram, então também se iniciou o uso dos instrumentos musicais. Vejam, e quando começou a oferta queimada, começou também o cântico do Senhor com trombetas e com instrumentos ordenados por Davi, rei de Israel. E quando termina os instrumentos musicais? Versículo 29. Versículo 28. E tudo isso continuou até que a oferta foi terminada. O término do som da música instrumental é quando a oferta queimada terminava. O que significa? Veja, se os instrumentos musicais começam quando o sacrifício termina, e terminam quando o sacrifício, se eles começam quando o sacrifício começa, e se eles terminam quando o sacrifício termina, isso mostra que os instrumentos musicais eram regulados pelo oferecimento do sacrifício. Eles não tinham existência a não ser aquela que é condicionada a oferecer as ofertas queimadas. Eles também acompanhavam o cântico do Senhor, que é aqui claramente uma referência às canções ordenadas por Deus para a sua adoração. Ora, irmãos, o que é muito claro aqui é que os instrumentos musicais, ou a música instrumental, era um dos acompanhamentos cerimoniais do culto sacrificial do templo. Agora, para o que o templo? Para o que o culto sacrificial apontava? Para Jesus Cristo. Observe, os instrumentos eram restritos aos levitas, deveriam ser usados no templo. Veja, levitas são cerimoniais. O templo é cerimonial. Eles possuem um momento adequado para serem usados, nos sacrifícios, que é cerimonial. Então, os instrumentos musicais, eles não são uma ordenança moral da adoração.
Eles são parte do culto cerimonial que Deus deu no Antigo Testamento. Agora, se os sacrifícios, como nós sabemos, eles significam, ou eles eram tipos da oferta do Senhor Jesus Cristo na cruz pela sua igreja, se os animais sacrificados apontavam para o nosso Redentor, os instrumentos musicais eram um tipo ou apontavam para o quê? Qual é a realidade espiritual que esses instrumentos ou que esses itens do templo eles prefiguravam? O livro dos Salmos, irmãos, nos mostra que os instrumentos musicais eles apontavam ou eles tipificavam ou prefiguravam a alegria espiritual e a melodia interior do Espírito no coração da igreja. Vamos ver duas passagens que mostram claramente isso. Salmo 81, versículo 1 e 2. Diz assim, Salmo 81, versículo 1 e 2. Diz: Cantai alto a Deus nossa força, fazei um alegre barulho ao Deus de Jacó. Tomai o salmo, trazei junto o tamborim, a harpa agradável com o saltério. Agora vejamos também, Salmo 98, versículo 6. Diz assim: Com trombetas e som de trombetas fazei um barulho alegre diante do Senhor, o Rei. Nas duas passagens, há uma clara conexão entre alegre barulho e barulho alegre, que são expressos através dos instrumentos musicais. Nós vemos no Salmo 81, versículo 3 também, que esses salmos manifestavam a alegria do povo nos tempos de festas ou nos sacrifícios. O que esses instrumentos musicais eram, irmãos? Eles eram tipos, eles eram a expressão da alegria espiritual e da melodia interior que o Espírito causa no coração do povo. Eles eram tipo daquela melodia do coração que os crentes têm em face do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que naquele tempo a igreja estava em sua infância. A igreja ainda não tinha o sacrifício real de Cristo. Eles apenas viam animais mortos. Eles visualizavam apenas por meio de sombras aquela obra que Jesus Cristo faria. Era necessário, irmãos, algo que promovesse a alegria deles. E esse era o propósito da música instrumental. Deus os ensinava através desses meios até que Cristo, o nosso Salvador, se entregasse de uma vez por todas. E agora, a qual nós temos não mais a sombra, mas a própria substância e o corpo. Agora que nós temos o sacrifício real de Cristo, não é necessário um suporte cerimonial para alegrar ou para incitar sentimento de devoção em nossos corações, pois temos a substância. Eles viam animais mortos. Eles viam animais sacrificados, sangue, coisas externas. Então Deus institui tais instrumentos pela sua própria ordem, pelo seu próprio querer, para tipificar ou para fazê-los ficarem alegres em face da redenção, em face da redenção tipificada nos sacrifícios. Paulo diz, Colossenses 2,17, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Nós temos o sacrifício de Cristo. Nós não precisamos das sombras do Antigo Testamento. Eles precisavam, irmãos, dos instrumentos, porque eles haviam, repito, apenas animais mortos. Visualizavam apenas coisas sangrentas, sacrifícios cruentos. Mas nós temos o próprio Cristo em sua palavra. Nós temos o real sacrifício dele. Não é mais necessário nenhum suporte, nenhuma coisa cerimonial para incitar em nós devoção. A não ser que sejamos totalmente carnais, cuja meditação na obra de Cristo não faça nosso coração se alegrar suficientemente.
O povo era em sua infância. O povo era mais carnal, mais externo. Eles precisavam dessas coisas naquele período, até que nosso Salvador se entregasse de uma vez por todas. Então, a partir disso, irmãos, nós podemos extrair a seguinte doutrina. O uso de instrumentos musicais na adoração a Deus era parte do culto cerimonial do templo. E, portanto, somente deveria durar até a morte de Cristo. Assim, o uso da música instrumental no culto do Novo Testamento não tem a autorização de Deus. Uma vez que Deus instituiu os instrumentos musicais para serem acompanhantes cerimoniais dos sacrifícios, e eram restritos aos levitas que ficavam no templo, uma vez que a morte de Cristo anula e irá abolir todo esse culto cerimonial, então o uso da música instrumental não tem mais lugar, legitimidade ou validade ou autorização para a igreja sob o Novo Testamento. Assim como os sacrifícios terminavam, assim também terminavam os instrumentos musicais. E para provarmos essa doutrina, iremos usar os seguintes argumentos. O primeiro deles, irmãos, os instrumentos musicais não são indiferentes para a adoração. Eles não são indiferentes para a adoração porque eles somente foram introduzidos na adoração sob a ordem de Deus. Vejam, durante a história sagrada que está contida na Bíblia, nós podemos ver que os instrumentos musicais nunca foram considerados como coisas indiferentes para o culto a Deus. O que seria coisas indiferentes? Coisas que qualquer um pode ter introduzido ou retirado. Coisas a qual não precisávamos da ordem ou do mandamento do Senhor. Se os instrumentos musicais fossem indiferentes, qualquer um na história da igreja sagrada, na história sagrada, poderia tê-los introduzido, porque eles seriam deixados ao arbítrio ou à vontade dos homens. Eles poderiam ter inserido ou não, conforme as suas vontades. Mas, embora os instrumentos musicais estivessem presentes pouco depois do começo da história da humanidade, como vemos que um dos descendentes de Caim foi o seu inventor, Gênesis 4, versículo 21, ele, Jubal, foi o pai de todos que manuseiam harpa e órgão, embora eles fossem usados em celebrações familiares, como Labão, ou como vemos em Jó. Não existe nada sobre instrumentos musicais na adoração ou no culto prestado a Deus no tempo dos patriarcas. Ora, se era indiferente, por que Sete, por que Enos não colocaram no culto a Deus? Se eles podiam fazer isso por suas próprias vontades, por que eles não colocaram? Todos eles sabiam, irmãos, que não possuem ou que ninguém tem autoridade para introduzir no culto a Deus algo sem a autorização do próprio Deus. E como Deus não tinha ordenado tais instrumentos no culto, então eles estavam proibidos. É a primeira vez que nós temos um uso explícito de instrumentos musicais pelo povo de Deus é na libertação do Egito, quando Miriam e outras mulheres, como diz Êxodo, capítulo 15, versículo 21, saíram com tamboris e com danças. Temos outro caso parecido disso, quando as mulheres celebravam as vitórias de Davi e de Saul e saíam com tamboris e com danças. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Mas em ambos os casos, não temos uma adoração pública a Deus. Não temos um caso de adoração regular a Deus. Mas o povo se regozijando e celebrando a saída da escravidão do Egito ou os sucessos nos combates militares.
Ainda até agora, não temos exemplo algum de instrumentos musicais no culto a Deus. Mas aqueles errôneos que defendem instrumentos musicais a partir desses acontecimentos, caso de Miriam, ou o caso das mulheres que vinham com tamboris e danças para Saul e Davi, e usam esses exemplos para defender instrumentos musicais no culto a Deus, eles devem ser vistos, ou eles se encontram em sérios problemas. Porque se esses textos provam a legitimidade do uso da música instrumental para a igreja judaica naquele tempo, então também deve necessariamente autorizar mulheres para serem empregadas ou para dirigirem algum papel na adoração pública. Porque nos dois exemplos não são homens, mas são mulheres que estão com tamboris e com danças. Então, se esses exemplos fundamentam o uso de instrumentos musicais no culto a Deus, então as mulheres devem ser usadas no culto a Deus para dirigirem a música, porque foi Miriam e outras mulheres que usaram os instrumentos. Mas isso é totalmente contrário às Escrituras, porque Deus colocou os homens e não as mulheres. Deus designou os homens e não as mulheres para liderar toda a adoração na igreja judaica e também sob o Novo Testamento. As mulheres foram totalmente excluídas de qualquer função no culto a Deus, mesmo que fossem da tribo de Levi. Se o caso de Miriam fundamenta os instrumentos musicais no culto, então também isso implica que as mulheres podem usar e devem liderar os instrumentos musicais. Mas por que Deus não instituiu sacerdotisas? Por que Deus não colocou as mulheres, descendentes de Levi, como parte do serviço do tabernáculo? Os defensores de instrumentos musicais, eles devem procurar o fundamento para os seus argumentos no culto dos pagãos. Eram os pagãos que usavam sacerdotisas, mas o povo de Deus não. O Senhor não deu funções às mulheres para o seu culto. Não devemos nos surpreender, irmãos, que aqueles que defendem instrumentos musicais no culto sejam os mesmos efeminados que têm cantoras, que têm instrumentistas, que têm mulheres que governam suas igrejas. Tais pessoas são brutais. A própria Escritura os refuta. Além disso, se o uso de instrumentos musicais para o culto público e regular a Deus fosse legal a partir desse episódio de Êxodo 15, então certamente deveríamos encontrar os instrumentos musicais como parte do culto que Deus revelou a Moisés. Mas nada é dito sobre instrumentos musicais. Nem eles eram parte daquelas coisas o qual o Senhor mostrou a Moisés no monte. E farás conforme todo o modelo que viste no monte. Êxodo 25:40, 26:30, Números 8:4. Aonde está os instrumentos musicais? Onde estão os tamboris, os símbolos, os saltérios, as harpas que Deus revelou a Moisés? Não há. A única coisa que foi ordenada nesse aspecto foram 2 trombetas que deveriam ser usadas por quem? Pelos filhos de Arão. A função delas não era acompanhar o canto do povo de Deus, pois naquela época nem existia, nem foi instituído o Cântico dos Salmos. Era somente anunciar e avisar que algo muito importante estava prestes a acontecer ou acontecendo. Ora, vamos prosseguir na história da Bíblia. Em adição a isso, vemos que os instrumentos musicais eram usados na companhia dos profetas, na época de Samuel. Mas ainda assim, não há exemplo ali de adoração pública e formalmente instituída na casa do Senhor. Então, o que podemos concluir até aqui? É que a adoração verdadeira e aceitável foi prestada ao Senhor por muito tempo, sem qualquer uso de instrumentos musicais. Irmãos, prestem atenção nisso. Ainda que os instrumentos musicais
existissem desde Jubal, fossem usados ocasionalmente em momentos de júbilo nacional, todos os fiéis do povo de Deus manteram esse grande princípio, que somente o que o Senhor ordena é permitido, e o que ele não ordena é proibido. Assim, nenhum dos patriarcas, Moisés, nem os juízes ou quaisquer grandes homens de Deus se aventuraram a violar esse princípio para introduzir coisas do seu gosto ou coisas comuns. Veja, instrumentos musicais eram comuns, mas mesmo assim, todos eles esperavam um mandamento ou o comando do Senhor. Sem isso, eles estavam terminantemente proibidos de darem qualquer passo. Então, quando foi que os instrumentos musicais foram introduzidos na adoração a Deus? Foi com o piedoso rei Davi. Mas notemos, irmãos, e prestem atenção nisso. Embora Davi amasse a música instrumental, embora Davi fosse um arpista, nós vemos que ele somente inseriu a música instrumental no culto a Deus quando recebeu a ordem divina para isso. Nosso texto diz no versículo 25: porque assim foi o mandamento do Senhor pelos seus profetas. Davi não introduziu os instrumentos musicais no culto porque ele achava mais conveniente, porque ele achava mais necessário, mas porque Deus ordenou. Ele era um instrumentista, um arpista habilidoso, mas ele não ousou a inserir aquilo que Deus não havia ordenado. E nós vemos em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 26, o seguinte. Vamos ler essa passagem rapidamente. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 26, é dito assim. Desculpe, versículo 16. 1 Crônicas 15, 16. E Davi falou com o chefe dos levitas, para indicarem os seus irmãos para serem os cantores, com instrumentos de música, saltérios, harpas e símbolos, soando ao erguerem suas vozes com alegria. Davi aqui, irmãos, não foi guiado pela sua invenção, do seu próprio coração. Davi aqui não foi guiado segundo a sua imaginação, pois no mesmo capítulo, ainda em 1 Crônicas 15, 13, nós vemos que o rei reconhece que Deus trouxe um juízo sobre eles ao tentarem trazer a arca da aliança sem ser da forma que o Senhor ordenou. O que Deus fez? Deus matou Uzá. E o que Davi diz? Versículo 13. Porque não buscamos segundo a ordem devida, ou seja, da forma como Deus ordenou em sua lei, mas para sua própria vergonha buscaram inventar uma nova forma de transportá-la. Mas agora eles estão arrependidos. Eles agora estão arrependidos e querem buscar fazer do modo que Deus prescreveu. Então, quando Davi instituiu o uso dos instrumentos musicais pelos levitas, isso foi conforme Esdras diz, porque assim foi o mandamento do Senhor pelos seus profetas. Agora, observemos mais, irmãos, que Davi designou os levitas com a responsabilidade de conduzir a música instrumental no templo que seria construído. Lá em 1 Crônicas, capítulo 23, versículos 1, versículo 2, versículo 4 e versículo 5. Assim, quando Davi era velho, cheio de dias, ele fez Salomão, o seu filho, rei sobre Israel. Ele reuniu os príncipes do povo com os sacerdotes e os levitas. Versículo 4 e versículo 5, dos quais 24.000 foram colocados frente do trabalho da casa do Senhor. 6.000 foram oficiais e juízes. Além disso, 4.000 foram porteiros. 4.000 louvaram ao Senhor com instrumentos que eu fiz, disse Davi, para com eles louvar.
Veja, irmãos, quem era o grupo a qual Deus designou através de Davi que deveria usar os instrumentos musicais? Os levitas. 4.000 que foram separados para no templo. Agora, veja que Davi diz: com os instrumentos que eu fiz. Mas de onde Davi tirou o modelo? Ou a forma dos instrumentos? Como Davi sabia quais instrumentos Deus queria para o seu culto? A resposta, irmãos, é que foi o próprio Senhor que revelou a Davi como ele fez com Moisés, quais eram as partes do culto do templo. Veja, Deus revelou a Moisés exatamente cada parte do tabernáculo. Assim Deus revelou a Davi cada parte da planta do templo, como deveria ser, quais acessórios, quais vasos, quais bacias. Vejamos lá também, 1 Crônicas 28, capítulo 28, versículos 13 e versículo 19, diz assim: também para a turma dos sacerdotes, levitas, para toda a execução do serviço da casa do Senhor, e para todos os vasos do serviço da casa do Senhor. Versículo 19. Tudo isso, disse Davi, o Senhor me fez entender por escrito da sua mão, a saber, todas as obras dessa planta. Davi está dizendo, irmãos, que cada parte do templo, incluindo os instrumentos que ele mesmo fez, foi o Senhor que o deu, foi o Senhor que o prescreveu, foi o Senhor que o mostrou. E esse, irmãos, é o incrível padrão de fidelidade dos grandes homens de Deus. E que deve ser copiado por todos aqueles que são fiéis. Que padrão é esse? Eles não fazem nada além daquilo que o Senhor ordenou para o seu culto. Porque na religião, a fidelidade é definida por apegar-se firmemente a tudo que Deus disse na Escritura. Na religião, a fidelidade não é ser criativo, não é inventar, é ser fiel ao que Deus disse em sua palavra, sem se desviar para a esquerda ou para a direita, sem inventar nem diminuir. Porque Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, porque fez tudo conforme Deus lhe ordenara. Porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque fez tudo conforme o Senhor ordenara. Isso é fidelidade. É fazermos como o Senhor ordenou e não inventarmos. Agora, se os instrumentos musicais foram, como vimos claramente, introduzidos no culto com a ordem de Deus, então eles não podem ser vistos como indiferentes. Porque eles dependeram do comando de Deus para serem instituídos. Mas alguns dirão, alguns falsos presbiterianos dirão, os instrumentos musicais são circunstâncias de adoração. E aqui, irmãos, cabe-nos brevemente falar sobre o que são circunstâncias de adoração. Porque esse é um assunto severamente distorcido pelos falsos presbiterianos, por aqueles que amam o nome de reforma, embora sejam destituídos de qualquer poder ou de qualquer substância dela. As circunstâncias do culto, prestem atenção nisso, são condições necessárias para a execução dos atos do culto de forma decente e ordenada. Essas são circunstâncias ou condições que são comuns não são restritas à igreja, mas são comuns às ações e às sociedades humanas. São coisas que não são determináveis pela Escritura. Vou dar um exemplo. A igreja é uma assembleia pública. Qualquer assembleia civil ou religiosa precisa fixar locais ou horários para sua reunião. O local e o horário não são determináveis pela Escritura Sagrada. Eles são circunstâncias. Mas que, embora a Bíblia não os ordene, a própria luz da natureza testifica isso. Agora, qual é a necessidade dos instrumentos musicais? Se as circunstâncias são condições necessárias para executarmos os atos de culto de forma decente e ordenada, temos que reunir, precisamos de um lugar para nos abrigar, precisamos de um horário.
Agora, qual a necessidade dos instrumentos musicais? A igreja não consegue cantar os salmos sem eles. Outras sociedades precisam de instrumentos musicais para realizar suas ações. Se os instrumentos musicais fossem meras circunstâncias, então Deus teria deixado a igreja com liberdade nisso. Mas Deus não deixou. Deus não deu liberdade a ninguém, mas ordenou através de Davi que isso fizesse parte da adoração do culto do templo. É impossível admitirmos que os instrumentos musicais são circunstâncias da adoração, porque eles não atendem os requisitos. Eles não são comuns às sociedades ou às ações humanas, eles não são necessários para o culto. É falso. Se fosse, por que Deus teve e restringiu o povo? Porque Deus entregou a Davi? Porque Davi não colocou na sua própria mente? Porque não colocou Moisés? Porque não colocou Sete? Porque não colocou Enos? Porque todos eles aguardaram? Porque sabiam que não era algo indiferente, nem poderia ser encaixado naquelas coisas que são circunstâncias. Mas o segundo argumento, irmãos, é o seguinte: os instrumentos musicais pertenciam ao culto cerimonial do templo. E uma vez que esse culto foi abolido, então o uso dos instrumentos musicais cessou na igreja. Os instrumentos musicais pertenciam ao culto cerimonial do templo. Uma vez que esse culto cessou, então também cessou os instrumentos musicais na igreja. Ora, é evidente, irmãos, que na Sagrada Escritura, durante a história do povo no Antigo Testamento, existiam 3 lugares para adoração pública. Iremos examinar em qual desses lugares Deus instituiu a música instrumental. O primeiro lugar que a Bíblia ordena para que o povo adorasse a Deus era o tabernáculo. O tabernáculo era uma espécie de tenda móvel, a qual Moisés construiu por ordem do Senhor. Ela era um símbolo da presença de Deus no seu povo. Quando o apóstolo João diz que Cristo habitou, Cristo tabernaculou, porque o tabernáculo era um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, mas também no local onde o povo prestava o culto a Deus, onde eram feitos os sacrifícios. E aqui deve ser observado todas as coisas do tabernáculo, como o candelabro, os pratos, as bacias, as hastes, os tecidos usados, tudo foram ordenadas e mostradas ao servo Moisés. Está lá em Êxodo 25:40. E observas para que faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Tudo era da designação de Deus, e para ser feito de acordo com o padrão que Deus entregou e mostrou a Moisés. Mas é notável que Moisés não recebeu nenhuma ordem divina para fazer quaisquer instrumentos musicais para o tabernáculo, nem foram usados pelos judeus na adoração do tabernáculo. Por quê? Porque Deus não queria, porque Deus não permitiu. O segundo lugar a qual o povo adorava a Deus foi o templo. O templo foi o sucessor do tabernáculo na história sagrada, para ser o local da adoração pública a Deus. Ele foi erguido, na primeira vez, por Salomão, depois do exílio babilônico, por Zorobabel, e toda a planta do templo, junto com todos os seus acessórios e partes, foi entregue a Davi, como já vimos anteriormente. E nós notamos que para o templo haviam certas pessoas chamadas levitas, que foram nomeadas por Davi para louvar a Deus com instrumentos musicais no templo. Ninguém, somente os levitas tinham permissão para usar os instrumentos musicais. E quando eles usavam, nosso texto diz, versículo 27, e quando começou a oferta queimada, os instrumentos musicais serviam no templo para acompanhar as ofertas queimadas, os sacrifícios.
O terceiro lugar, irmãos, a qual o povo se reunia para adoração a Deus, eram as sinagogas. As sinagogas eram locais de reunião que eram espalhados por todo Israel, no qual os judeus, o povo de Deus, se reunia para orar, ler, cantar os salmos, ouvir as escrituras, serem instruídos na religião. E é daqui que a igreja copia o seu culto. A igreja sucede o culto sinagogal. Nós lemos no Salmo 77, versículo 8. E preste atenção nisso. Salmo 77, versículo 8. Que os babilônios destruíram as sinagogas. Juntos vamos destruí-los. Eles queimaram todas as sinagogas de Deus na terra. Então, havia sinagogas do Senhor espalhadas por todo o povo. Desculpe, Salmo 74, versículo 8. Juntos vamos destruí-los. Eles queimaram todas as sinagogas de Deus na terra. O Salmo 74 fala claramente que existia um lugar de adoração a Deus, espalhados por todo Israel. Nós podemos saber da existência desses lugares, porque havia levitas que ficavam espalhados pela nação para ensinar e instruir o povo de Deus. No próprio livro de 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 3, diz assim, vamos ler também. E disse, 2 Crônicas 35, 3, e disse aos levitas que ensinavam a todo Israel. Quem eram esses levitas? Eram os levitas que ficavam espalhados pelo povo e nas sinagogas ensinavam. Só que os sacrifícios só podiam ser oferecidos no tabernáculo ou no templo, que foi o lugar a qual Deus prescreveu. E era somente em conexão com os sacrifícios que os instrumentos musicais poderiam ser empregados. Ora, se não havia sacrifícios na sinagoga, não havia instrumentos musicais na sinagoga. Não havia instrumentos musicais para acompanhar o culto sinagogal, da qual a igreja cristã tira e sucede. Ora, uma vez que o uso dos instrumentos musicais, irmãos, é restrito ao tempo, isso é muito mais evidente quando vemos o seguinte: quando o povo de Deus é exilado pelos babilônios, eles preservavam e guardaram instrumentos musicais. Mas quando foram instados a usá-los, eles recusam. Salmo 137, versículo 2. Diz assim. Salmo 137, versículo 2. O salmista diz assim: pendurávamos nossas harpas sobre os salgueiros, no seu meio. Vejam, irmãos, eles levaram a arca para o exílio, mas eles não a usavam. Por quê? Eles não podiam empregá-las, porque o templo foi destruído. Mas eles guardavam, esperando o momento certo, a qual Deus iria restaurar o seu culto, a qual Deus iria reerguer o templo, e eles poderiam usar. E foi exatamente o que aconteceu quando levantaram o fundamento do segundo templo. Esdras capítulo 3, versículo 10 e 11. Diz assim: e quando os edificadores lançaram os fundamentos de quê? Do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, trajando suas vestes e com trombetas. E os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, para louvarem o Senhor, segundo o quê? A ordenança de Davi, rei de Israel. Veja, no templo, eles passaram todo o exílio, guardando aqueles instrumentos para o devido momento ao qual o Senhor os levantaria novamente. É claro que o uso de instrumentos musicais era restrito ao templo. Agora, devemos observar, irmãos, com atenção, que o culto do templo, no qual os instrumentos musicais faziam parte, cessou. O nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, João 4, 21, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarei ao Pai. Cristo está falando assim para a mulher:
samaritana, a hora vem que os judeus, nem vocês, samaritanos, que adoram a Deus de forma não ordenada, irão adorar em templos ou em montes. Cristo está dizendo que a adoração prestada no templo de Jerusalém seria abolida. E isso inclui tudo que era cerimonial, como os instrumentos musicais, como o incenso, como os sacrifícios. Tudo isso fazia parte daquelas coisas que Paulo diz, ordenanças carnais impostas sobre eles até o tempo da reforma. Hebreus 9:10. Então podemos, irmãos, resumir o nosso argumento da seguinte maneira. Primeiro, todo culto cerimonial do templo foi abolido sob o Evangelho. Segundo, os instrumentos musicais eram parte do culto do templo. Terceiro, portanto, os instrumentos musicais foram abolidos sob o Evangelho. Eles não faziam parte do tabernáculo, eles não faziam parte da sinagoga, era parte do templo. Uma vez que o templo cessou, também cessa os instrumentos musicais. Terceiro argumento, irmãos. Os instrumentos musicais eram restritos aos levitas. Na igreja do Velho Testamento, a responsabilidade de cuidar da adoração e dos sacrifícios foi confinada à tribo de Levi, que teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, e deles vieram 3 ordens diferentes dos homens que deveriam servir a Deus, ou vieram homens que, dentre os levitas, tinham responsabilidades distintas. O primeiro desses homens era o sumo sacerdote. E prestem atenção nisso. Ele era o mais alto em posição. Era o mais influente nas coisas sagradas. É a quem foi confiado o mais alto governo nas coisas do culto a Deus. Ele era o árbitro final de todas as controvérsias. Somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar no Santíssimo Lugar. Todos eles, sumos sacerdotes, deveriam descender de Arão, que foi o primeiro a ocupar esse ofício. O segundo grupo eram os sacerdotes, que serviam no altar, preparavam as vítimas, os animais, ofereciam sacrifícios, eram responsáveis por manter um fogo constante no altar, para manter o fogo nas lâmpadas do candelabro. E eles eram exclusivamente da família de Arão. E é bom, irmão, distinguir isso. Sacerdotes são diferentes dos levitas. Todo sacerdote era da tribo de Levi, mas nem todo membro da tribo de Levi era um sacerdote. Isso fica muito claro quando vemos nosso texto, segundo Samuel 29, versículo 26. E os levitas puseram-se em pé com instrumentos, e os sacerdotes com trombetas. Há uma distinção. Nem todo sacerdote, nem todo levita é um sacerdote. Também no versículo 34, lá no final. Porque os levitas eram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Então existiam os sacerdotes e existiam os levitas, que era o último grupo. Qual era a função deles? Era servir aos sacerdotes e auxiliar o sacerdote, os filhos de Arão, no serviço do templo ou do tabernáculo. E foi a eles, aos levitas, a quem Davi, sob a ordem de Deus, incumbiu de usar instrumentos musicais no serviço do templo, enquanto os sacrifícios eram oferecidos pelos sacerdotes. Então vejam aqui, irmãos, o seguinte: os sacerdotes ofereciam sacrifícios, os filhos de Arão e os levitas eram os homens que usavam os instrumentos musicais. Agora, irmãos, uma vez que o sumo sacerdócio deixou de existir na igreja, e assim também o sacerdócio ordinário, e com eles, de forma necessária, os levitas, e também todo o sistema cerimonial e sacrificial foi abolido, porque chegou o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, que ofereceu a si mesmo de uma vez por todas, por todos os nossos pecados. Então foi abolido
tudo isso. Foi abolido também o uso dos instrumentos musicais, que pertencia à ordem de quem? Dos 4.000 levitas do templo que foram incumbidos de usá-los quando os sacrifícios eram oferecidos. Agora eu pergunto, aqueles que defendem os instrumentos musicais no culto a Deus, se querem se fundamentar na Escritura, são descendentes de Levi? E se são, onde está o vosso sumo sacerdote? Onde está o vosso templo? Certamente, Cristo não é o sumo sacerdote deles. Porque o sumo sacerdócio de Cristo encerra o sacerdócio levítico. Mas eu direi, quem é o sumo sacerdote dos defensores de instrumentos musicais? Eu direi, é o Papa. É o bispo de Roma. É aquele homem da perdição. Porque foi um Papa chamado Vitalino que pela primeira vez na história introduziu os instrumentos musicais na igreja cristã. Aqueles que defendem instrumentos musicais no culto derivam isso do papado, que introduziu elementos judaicos. Esse é o vosso sumo sacerdote. Vocês copiam ele. Eles devem se arrepender. São filhos da grande meretriz romana, tais pessoas que usam instrumentos musicais no culto, não de Cristo. Porque Cristo encerrou o culto do templo. Cristo encerrou a ordem sacerdotal. Mas vós que usais instrumentos no culto, vocês derivam do papado. Vocês são amigos do Papa Vitalino. Vocês são filhos da grande meretriz romana. Quarto e último argumento, irmãos. O uso de instrumentos musicais eram um acompanhante dos sacrifícios. Uma vez que os sacrifícios cessaram, então o uso dos instrumentos musicais também. Ora, não se pode duvidar, como o nosso próprio texto mostra claramente, que o uso dos instrumentos musicais terminava com o fim da oferta queimada. Versículo 28. E toda a congregação adorou, e os cantores cantavam, e os instrumentos soavam, e tudo isso continuou até que a oferta queimada foi terminada. Ora, da mesma forma, podemos concluir o seguinte, que quando os sacrifícios terminaram o seu uso na igreja, porque nosso Senhor Jesus Cristo se ofereceu na cruz, também deve cessar o uso dos instrumentos musicais, porque eles só existiam para acompanhar ou eram regulados tanto no começo como no término pelos sacrifícios. A existência deles não era por si própria, era condicionada a algo. E esse algo eram os sacrifícios que foram abolidos. Então também foi abolida a música instrumental. Ora, uma vez que os sacrifícios judaicos foram abolidos para sempre, a ordem levítica, o mesmo acontece, irmãos, com os instrumentos musicais. Aqueles que trazem instrumentos musicais para a igreja, eles são homens blasfemos, desonram o Senhor Jesus Cristo, pois eles negam que Cristo morreu por nós, mesmo que não afirmem com suas bocas, reavivem a adoração judaica, a adoração típica, a adoração por meio de sombras. Veja, os papistas acreditam numa abominação chamada missa, a qual eles pensam que na missa estão sacrificando o nosso Senhor novamente. Então, eles usam instrumentos musicais, que assim negam a suficiência do sacrifício de Cristo. Mas protestantes, que afirmam abominar a missa e usam instrumentos musicais, digo, irmãos, são piores do que papistas. Porque papistas ainda inventam que o culto deles é um sacrifício. Mas protestantes negam isso. Então qual é a consequência? Todos os protestantes que usam instrumentos musicais no culto estão negando a própria realidade da morte de Cristo. Estão dizendo que ele não veio. Estão se apegando a formas sombrias, a formas típicas, a formas que só deveriam durar até quando Cristo viesse.
Se alguém chegasse aqui no meio do culto e rasgasse um animal e um cordeiro, o que significaria? Ora, Cristo não veio. Aqueles que os instrumentos musicais no culto fazem a mesma coisa. Onde estão aqueles que defendem os instrumentos musicais no culto? Os vossos levitas. Por que não vemos cordeiros sendo mortos em seus cultos? Se eles reavivam os instrumentos musicais no culto, devem voltar a ter levitas, devem voltar a ter um templo e devem oferecer sacrifícios. E assim negam de fato, de uma vez por todas, a encarnação e a morte de Cristo. Mas o apóstolo, irmãos, Hebreus 13:15. Vejamos o que o apóstolo diz para a igreja no Novo Testamento. Hebreus 13:15. Diz assim, Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sacrifício de louvor a Deus continuamente, isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. O culto, irmãos, no Novo Testamento, não é mais acompanhado pelos instrumentos. Agora, o sacrifício de louvor é definido como os lábios. Veja, o apóstolo não fala instrumentos, mas somente os lábios cantando ao Senhor, sem qualquer instrumentos musicais. Aqueles que trazem instrumentos musicais para o seio da igreja estão judaizando ela. Eles devem arcar com todas as consequências. Eles devem voltar para a ordem levítica, devem fazer um templo, devem fazer sacrifícios. Oh, irmãos, mas isso é negar a vinda de Cristo, é negar a sua obra redentora. E mesmo que eles não admitam, eles estão regredindo à adoração evangélica e voltando aos rudimentos judaicos. Estão voltando aos rudimentos, ou melhor, à abominação papista, que são os precursores disso na igreja cristã. Mas vamos aqui rapidamente, irmãos, responder algumas objeções, principalmente daqueles que são defensores dessa prática anti-evangélica, dessa prática a qual o Senhor não permite para o culto regular da sua igreja sob o Novo Testamento. A primeira objeção é a seguinte: eles dizem, se o uso de instrumentos musicais foram abolidos, então podemos afirmar o mesmo do canto ao Senhor através dos salmos. Esses homens querem dizer o seguinte: se não podemos mais usar instrumentos musicais, o canto dos salmos também cessou. Respondemos, irmãos, é totalmente falso o pressuposto da objeção, porque o canto dos salmos é uma ordenança moral, mas os instrumentos musicais são uma ordenança cerimonial. E vejamos que a própria Escritura reconhece isso, que o canto dos salmos é mais agradável a Deus do que os sacrifícios, que o canto dos salmos é mais agradável a Deus do que oferecer bois, cordeiros e, portanto, mais do que os instrumentos musicais. Salmo 69, versículo 30 e versículo 31, diz assim, o Deus Todo-Poderoso, através do seu salmista, Salmo 69, versículo 30 e 31. Eu louvarei o nome do Senhor com uma canção e magnificarei com ações de graça. Isto também agradará ao Senhor mais do que um boi, ou um boi castrado que tem chifres e cascos. Veja que o canto dos salmos agrada mais a Deus do que os sacrifícios. O salmista distingue o cântico dos salmos do culto cerimonial, porque o canto dos salmos é adoração moral, perpétua, mas as ofertas eram temporárias. O canto dos salmos é serviço espiritual, mas oferecer ofertas queimadas com instrumentos musicais é algo externo, é algo carnal, é algo judaizante. Segunda objeção tolíssima. Os próprios salmos nos ordenam usarmos instrumentos musicais na adoração ao Senhor. Então esses homens dizem, por que não podemos então usá-los? Ora,
Mas os salmos, irmãos, também falam sobre se purificar com o sopo. Salmo 51, versículo 7, falam sobre subir a Jerusalém. Salmo 122, versículo 1 e 2, sobre ir ao templo. Salmo 42, versículo 4, sobre oração com incenso. Salmo 141, versículo 2. Então, por que não erigimos um altar, sacrificamos um animal, nos purificamos com o seu sangue? Por que não criamos um templo? Por que não vamos a Jerusalém? Isso é um absurdo, irmãos. Porque algo meramente aparece no livro dos Salmos que deve ser importado para a igreja cristã. Então, por que não a purificação com sopo? Por que não o sacrificar de animais? Por que não ir o templo? É absurdo. Tudo aquilo, irmãos, que é parte da adoração cerimonial, que é citado nos Salmos, deve ser entendido em seu significado espiritual, ou no seu cumprimento no Novo Testamento. No caso dos instrumentos musicais, quando cantamos os salmos que falam sobre eles, devemos entender a melodia, a alegria espiritual que é fruto do Espírito que habita em nós. Terceira objeção, irmãos. Objeção essa agora, usada por falsos presbiterianos, por aqueles homens perversos. Dizem assim eles. No livro de Apocalipse, temos uma descrição dos cristãos adorando ao Senhor no céu, com harpas. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Apocalipse capítulo 15, versículo 2. Ora, se os santos nos céus adoram o Senhor com harpas, logo os instrumentos musicais não podem ser ilegais. Esse é um argumento tolíssimo, é um argumento absurdo, e provamos e respondemos. Ora, no livro dos Salmos, no livro de Apocalipse, nós também temos os santos no céu com incenso. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 ao 4. E nem por isso admitimos que o uso de incenso é autorizado para a igreja no Novo Testamento, a não ser que eles sejam anglicanos e papistas, o que não duvidamos muito, porque eles pensam como tais. Eles têm seu papa, eles têm os seus bispos. Não duvidamos que eles sejam isso. O livro de Apocalipse nos apresenta um altar. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Apresenta uma arca, capítulo 11, versículo 19. E nem por isso nós inferimos a continuidade dessas coisas para os cristãos sobre o Evangelho. A linguagem de Apocalipse é altamente simbólica. As coisas não devem ser entendidas literalmente. O apóstolo João está usando o que, irmãos? A linguagem da adoração do Antigo Testamento para descrever a adoração celestial e espiritual dos cristãos. Nós devemos ir no significado e não nas próprias coisas. Exceto se quisermos nos judaizar e abandonar a adoração evangélica. Vamos usar incenso, fazer um altar, construir um templo, uma arca, porque também aparecem em Apocalipse. Esses homens são tolos. Esses homens são carnais. Eles não pensam segundo Deus, mas segundo Satanás, que distorce a Bíblia. Quarta e última objeção. Eles dizem assim: os instrumentos musicais são melhores para adoração, deixam o canto mais bonito, a igreja fica mais espiritual. E daí? Respondemos: nenhuma dessas razões são suficientes para inserirmos na adoração a Deus. Por quê? Moisés não fez isso. Por que Sete, Enos não fizeram isso? Já que Jubal já tinha feito os instrumentos musicais. Por que Davi não fez isso antes que Deus lhe tivesse ordenado? Na verdade, nós precisamos de uma ordem de Deus. Ou que seja logicamente deduzida da Escritura. Ou expressamente. A igreja, boa parte da história sagrada, não usou instrumentos musicais. Após a morte dos apóstolos, por 18 séculos, a igreja não usava nenhum instrumento musicais, até que o reavivalismo arminiano, pelagiano, reacendeu isso. Anabatistas introduziram isso nas igrejas reformadas. O foco do culto, irmãos, é a beleza daquilo que Deus ordenou. Não as invenções dos homens. Não a carnalidade das suas mentes.
A beleza verdadeira na adoração a Deus encontra-se em fazer a sua vontade, em adorá-lo conforme a sua santidade, visto que não possuímos garantia para usar a música instrumental no culto a Deus sob o Novo Testamento. Então quem as usa? Por argumento de é mais belo, é mais bonito, fica melhor, é mais artístico. Vossa religião não passa de mentira. Vocês são culpados do que Paulo diz, religião da vontade. Vocês são os seus próprios deuses. Vocês adoram a si mesmos e não ao Senhor. Irmãos, não podemos usar músicas, não podemos usar instrumentos musicais na adoração a Deus sob o Novo Testamento. Repito, eles pertenciam ao culto cerimonial do templo. Usá-los novamente implica que devemos restaurar todo o sistema de adoração sacrificial. Então, brutalmente, negamos a encarnação de Cristo, negamos a sua morte. Nós devemos nos desprender da externalidade, a pompa do mundo e dos infiéis. Devemos nos separar das corrupções e adorarmos ao Senhor conforme Ele prescreveu em sua palavra. Irmãos, que graça, que graça! É quando a melodia do nosso canto é aquela adoração, é aquela que vem do coração, conforme Deus ordenou. Quando a nossa melodia e devoção e espiritualidade é aquela que vem da obra do Espírito, e não inflada por sons judaizantes, mas pela obra do Espírito Santo, cujo primeiro efeito é naqueles que ele opera, fazê-los se submeter a toda a sua vontade, revelada em sua palavra. Amém.